Tudo legal aí, gente? Estamos começando mais uma vez o nosso Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. Hoje o programa vai ser muito, mas muito legal. Tô aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Meire Camilla, que é psicóloga, que é coach, que é palestrante, que é mágica, é bonita, não, ela é linda, é minha amiga e ela tá aqui hoje para falar de um assunto muito legal. Meire, obrigado pela presença, querida. Tô muito feliz. Eu mais ainda. Porque eu sou fã do Zé, gente. Eu sou mais ainda seu fã e ainda sei que você é muito ocupada, você tá sempre viajando, você tá sempre palestrando por aí, escrevendo livro, fazendo muitas coisas. E quando eu te convidei para vir aqui, você me falou de um negócio que eu fiquei muito impactado, que você falou que é a saúde mental no trabalho. Sim. E é uma coisa que você faz parte do seu dia a dia falar sobre esse assunto. Isso, eu ensino as pessoas, as empresas, os líderes a trabalhar justamente a saúde mental dentro das organizações. Porque o que está acontecendo hoje, Zé, é que as pessoas estão tão estressadas, elas estão tão ansiosas e trabalhando demais para justamente não enxergarem as outras questões da vida. Então, é uma compensação. Então, por exemplo, se eu estou com um problema em casa, com a esposa ou com o marido, o que eu faço? Ao invés de resolver aquele problema, eu vou trabalhar. Fico fugindo. Exato, vai fugindo dos problemas. Se tem problema com o filho em casa, eu não consigo resolver, eu fico muito frustrado. E o único lugar onde eu me realizo na vida é através do trabalho. Então, fica um ponto, o trabalho, ele é muito importante, só que quando a gente exagera nisso, ele se torna doentio. E as pessoas hoje elas estão adoecendo por overdose de trabalho. Então, a síndrome de burnout, que é um estresse relacionado ao trabalho, está atacando muitas pessoas. A gente começou a ouvir isso recentemente do burnout. Isso. Tem aquela menina que era jornalista da Globo. Isso. Como é o nome dela? A Isabela. Isso. Isabela, enfim, a Isabela, que era jornalista da Globo, que ela está grávida, inclusive, agora. Isso, uma linda. E ela é maravilhosa. Ela era do Fantasia, você sabia Exato, isso? Lembro. Ela era do Fantasia, e aí ela trabalhou na Jovem Pan. Ela é ótima. A Isabela Camargo, agora eu lembrei. Exato, isso mesmo. E ela foi a primeira que levantou esse tema do burnout, isso. né? E ficou e mais agora, popular esse termo. Você vê, né, que todo mundo, agora que vai saindo das emissoras, eles vão falando o quanto que é difícil você permanecer em lugares que todo mundo quer. Então, às vezes você consegue um sucesso e para você manter aquele sucesso, porque alcançar é fácil, agora manter o sucesso é muito difícil, porque você vai esgotando a tua capacidade criativa. Então, você vê agora o Whindersson Nunes, que ele foi internado por conta de uma depressão. Sim. E tudo mais. Então, o que ele fala? Ele fala assim, olha, eu conquistei tudo, eu tenho o meu dinheiro, mas assim, ele não consegue parar de trabalhar e ele não consegue usufruir daquilo que ele conquistou. Até se ele tiver dificuldade, quiser passar um pouco de dinheiro para mim, você fica à vontade, às vezes está atrapalhando, incomoda, que ele é do Piauí, de repente ele vê as pessoas tristes, pobres do Piauí, quiser mandar um pouquinho, fica à vontade. Mas ele é um menino do bem, é Sim. um cara legal, e ele conseguiu uma coisa, que eu só via isso nos Estados Unidos. Ele começou a fazer show para 15, 20 mil pessoas. Sim, o cara é incrível. Ele é incrível, ele é muito bom, ele é muito carismático. Mas né? veja, o que acontece quando a gente alcança esse patamar, você pode ver que vários artistas, eles passam por isso, eles começam a ficar muito esgotados. É muito show, então tudo aquilo que a gente almejava como sucesso, do tipo assim, cara, eu quero fazer muita fama, muito dinheiro, muito sucesso. E de repente você alcança aquilo. Daqui a pouco você está fazendo 300 shows no mês, só que você não dorme, você pega voos, ponte aérea que você não dorme. Tomar remédio para dormir, remédio para acordar, Exato. Né? Você começa a perder sua capacidade criativa porque você não dá conta da produção de material, de música, isso, aquilo, você precisa consumir. Porque a vida faz um pouco isso com a gente. Acho que é principalmente na parte artística. Você se torna escravo da tua fama. Não é isso, parece que sugam tudo que você tem e te jogam como um bagaço. Você não serve mais. Isso, Zé. Acabou, não tem mais. A sociedade do consumo tem exatamente essa filosofia. Então, se a gente não entender que peça que nós somos nesse jogo, se a gente não entender a regra que está rolando o jogo e querer entrar ou não, porque entrar ou não nesse jogo é uma escolha. Sim. E nós estamos vivendo como zumbis. Porque a gente não para pensar e simplesmente vamos seguindo a regra que é dos outros. Quebrar esse padrão é muito difícil. Por quê? Porque a gente acha assim que, olha como a gente compra sonho dos outros. Eu vou ser um executivo de sucesso, eu vou ser um diretor, um alto executivo, vou ganhar X, eu vou ter uma família, porque é legal que todos têm família, todos são casados, então eu vou ter uma esposa, 2 filhos, o cachorro e a casa na praia e o coisa. Então você forma dentro da sua cabeça uma espécie de uma fotografia. Os objetivos que você tem que de alcançar. Perfeição. Você se mata
trabalhando anos a fio para conquistar aquilo. A hora que você conquista, que você conquista a família, conquista a casa, conquista tudo aquilo que você sonhou, existe um vazio dentro da pessoa porque ela percebe que a família não é um lar. Ela tem uma família, mas ela não tem um lar. Ela não tem essa amorosidade, ela não tem uma relação de homem e mulher como ele imaginou, ele não tem uma relação com os filhos como ele imaginou. Então, toda essa parte emocional, ela foi ficando para trás, porque ele estava o quê? Conquistando as peças do joguinho dele. Ele estava montando o joguinho dele, ele achou, vou adquirir. Esse é o jogo, né, da sociedade que consome. Eu vou conquistar, então eu vou ter a mulher, eu vou ter o filho, eu vou ter. Mas eu não estou trabalhando para experimentar aquilo, eu não estou vivendo aquilo. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo. E a gente faz esse mesmo erro no trabalho. Então, por exemplo, eu almejo chegar lá no sucesso. Então, a minha meta é o sucesso. Eu não curto o prazer do processo. Então, enquanto eu estou, o prazer que a gente tem de criar, de estar aqui, de experimentar de verdade aquilo que você gosta de fazer, você perde esse prazer, porque você está sempre pensando no resultado final. E esse tipo de mentalidade é que nos esvazia do sentido, do porquê que você faz. Porque a mesma coisa assim, Zé, todo mundo sabe que vai morrer. Concorda comigo? Concordo. Todo mundo vai morrer. Eu achava que a única pessoa que não ia morrer era o Silvio Santos, e ele já morreu. Morreu, então eu tô falando não tem sério, mais você pode achar que eu tô brincando. Eu tô sendo super sincero. Eu falo, Então, ele não vai morrer nunca. Isso. Assim, Não é? É engraçado a gente ver que a gente é tão finito, a gente não é Isso. nada, a gente é totalmente substituível. Se a gente é substituível na vida, você imagina numa empresa. Exato. Imagina, você vai fazer um charme numa empresa, vai um cara faz assim, pim, Isso. já E a entrou gente outro. cria na cabeça, Zé, uma imagem de que vai ser eterno. E a gente quer que seja eterno. É porque é tão gostoso, né? Então, por exemplo, a gente pega aquele momento do namoro e a gente quer eternizar aquela paixão. Mas o casamento vai mostrando que as relações se transformam. Pra e a pior, gente não né? quer. Eu duvido alguém que fale, olha, o meu casamento é muito melhor que o namoro. Eu duvido. Eu duvido. Não é a mesma opinião, coisa. não é. Não Porque é. a gente mente no namoro. Claro. A gente tá sempre arrumado, sempre bonito. Você tá sempre com vendendo um uma sorriso, imagem. Abre a porta do carro. Isso. Não, deixa que eu pago. Imagina, É. fica tranquilo. Que é isso? Isso. Vamos viajar? Não, eu já paguei tudo, comprei tudo. Isso. É maravilhoso. Começou Depois, o meu filho. dia a dia, credo. Meu Você Deus. gasta demais, você deixou a luz acesa. Não dá, é sempre assim. Isso. Então, porque a convivência, ela requer justamente a escolha do dia a dia. É escolher a mesma coisa todo dia. Você tem o livre-arbítrio de não escolher. Por exemplo, seu trabalho. Você trabalha com o que faz há muitos anos. Mas eu trabalho porque Você eu gosto. muda. Não, é porque eu Isso, gosto. você muda os lugares, você muda a Exato. forma, É. mas você está sempre em contato com o público. Sim. É que nem eu também, eu não saio da minha área, eu posso trabalhar em lugares diferentes, em formatos diferentes, mas eu estou sempre falando com pessoas e tal, porque é a minha escolha. A minha fidelidade está ali, a minha lealdade está ali. Mas o resto vai mudando. A gente tem que entender que as coisas mudam, mas a gente escolhe, por amor, fazer o que a gente escolheu. E que é o mais legal, né? Eu acho Isso. que a gente, todo mundo deveria ter essa oportunidade de fazer o que gosta. Isso. Independente, porque quando a gente faz o que gosta, independente da gente ganhar mais ou menos, a gente trabalha feliz. Perfeito. Porque É às isso. vezes o dinheiro é muito caro. Para você Isso. fazer, tem coisas que o dinheiro é muito caro, não vale a pena às vezes. Você vender a alma ao diabo para você Exato. ganhar um pouco mais. Isso. Você fala, você trabalhar infeliz com pessoas que vão te maltratar. Uhum. Porque você trabalha com empresas, com CEOs de empresas, muitas vezes a competição assim, pisam na nossa cabeça para tentar tirar o máximo da Perfeito. gente. E não é assim. É isso. Então você vai para sua, não valeu a pena ganhar esse dinheiro. E é o que você falou, assim, vender a alma para o diabo é justamente você colocar o dinheiro acima dos seus valores e princípios pessoais. Então, às vezes, Zé, porque a gente fica lá pensando, poxa, eu não posso sair dessa empresa porque eu tenho que pagar conta, eu não posso fazer isso. É um pensamento limitante. Por quê? Porque se a gente fizer o passo que a gente precisa, que tem que ter coragem, então coragem é uma virtude que ela precisa ser desenvolvida. E coragem não é fazer as coisas sem pensar. Mas a coragem é você seguir o teu coração e falar assim, cara, eu tô nessa direção aqui. E o que eu
estou fazendo aqui nessa empresa está me levando para uma direção totalmente oposta. Eu estou tendo que abrir mão da minha família, estou tendo que abrir mão da minha espiritualidade, eu estou abrindo mão do meu crescimento como ser humano e me distanciando do caráter da pessoa que eu gostaria de ser, porque essa empresa me corrompe todos os dias. E ter coragem de sair daquele lugar e seguir o seu rumo é muito difícil, é para os corajosos. Então é isso, Zé, que você falou. Não é uma questão do dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta, a gente usa o dinheiro para comprar coisas, para usar, para montar coisas, esse cenário, a gente usa o dinheiro para fazer isso. Mas nós não podemos ser escravos deles a ponto de nos perdermos nesse lugar. Muito legal isso. E a doença mental, ela acontece exatamente nesse ponto. É a hora que a gente se perde de si mesmo e a gente já não sabe mais quem sou eu, quais são os meus valores, e eu começo a consumir o valor que estão pregando na televisão, na rede social, naquilo que as pessoas estão achando que é bacana, e eu começo a achar que aquilo é bacana para mim. Ó, eu tô com a Meire Mia aqui, eu tô sem coragem de ir pro intervalo comercial, mas eu preciso ir, a gente volta em 1 minuto. Hoje o programa tá muito legal, a Meire Mia é uma psicóloga muito legal, uma palestrante motivacional, escreveu livros, e hoje a gente tá falando de um assunto que é um tabu para muita gente, que é a saúde mental no trabalho. A gente volta em 1 minutinho. Pera aí que a gente volta já já. Estamos de volta com a Meire Mia, palestrante. Meire, por falar em carreira, você começou menina, você é de uma família de mágicos, Isso, de artistas. E olha que uma coisa importantíssima de legado que meu pai me deixou, eu falo assim que o maior legado que um ser humano pode deixar é o exemplo de vida dele. E não é o dinheiro, não são os bens materiais. Por quê? Meu pai, ele era filho de uma família que era donos de supermercado. Ele tinha 7 supermercados, meu avô. Ele largou tudo para ser mágico. Então, o sonho do meu pai era ser artista. E meu avô não suportava isso, porque era muito preconceito, né? Ele falava assim, imagina, você não quer trabalhar, você quer ser vagabundo. Que era numa família bem de vida, 7 supermercados, uma família bem de vida, isso, muito né? trabalhador. E meu avô era aquele japonês muito, assim, quadradinho, sabe aquela coisa? Muito severo. E a arte... Imagina, viver de arte, ser mágico, era coisa de maluco para a cabeça do meu avô. Então, ele nunca apoiou, mas meu pai, ele fez isso, ele rompeu com todo aquele padrão que deixava ele adoecido. Ele teve leucemia, ele era extremamente nervoso, ele é uma pessoa intragável, de tanta raiva e revolta que ele tinha dentro dele. Quando ele teve o câncer, e depois ele se curou, ele se viu livre, porque tiraram ele, né, da sociedade. E ele falou, cara, agora eu tô livre. Ele resolveu abrir uma empresa de eventos e seguiu a carreira como mágico. Virou uma referência, né? A família Mia, mágica no Brasil. Feliz da vida. Foi morrer, ele teve câncer com quase 40. E ele viveu até 85. Feliz. Isso feliz. É importante, né? Então, ele ensinou para todos nós, assim, para os filhos. Ele falava assim, olha, faça o que você gosta, aquilo que toca o teu coração. O dinheiro vai vir, o resto vai vir. Mas você seja fiel ao que te dá prazer na vida, alegria, sabe? Que te faz os seus olhos brilharem. E não importa a coisa mais esquisita que seja, que nem ele falou, eu vivo de show, eu gosto de estar no palco. É isso que me faz os olhos brilharem. E é ali que ele foi fiel a ele, à essência dele, ao que a alma dele veio para fazer. E então eles ensinaram isso pra gente. Então ele falava assim, olha, não se curve às regrinhas que as pessoas impõem para você no mundo. Porque, veja, qual que é o problema, Zé, e o risco que a gente corre quando a gente se perde de nós mesmos e começamos a consumir regra do outro. Só uma coisa, senão eu vou esquecer de perguntar. Você acha que esse consumismo que a gente tem, que a maioria das pessoas tem, você acha que isso é uma imitação da cultura americana ou não tem nada a ver? Porque a gente vê que você vai num parque nos Estados Unidos, você sai, tem uma loja para você comprar as coisas do brinquedo que você acabou de sair. Quando você faz uma viagem nos Estados Unidos, você pergunta para as pessoas que vão, elas falam assim, nossa, foi muito legal, comprei isso, comprei aquilo, comprei o telefone, comprei não sei o quê. E quando você vai para outros países, você vai para a Europa, não sei o quê, tirei foto no museu. É diferente o jeito de levar a vida. Mas todos são consumistas. Então, o que acontece é uma natureza do ser humano. O ser humano é um ser que gosta de acumular, nós somos acumuladores. É verdade. Se você olhar na tua casa, a gente que está assistindo, vê quanta bagulheira você tem na sua casa e nem usa. Muita coisa velha. O que a gente faz? Começar por mim,
muita coisa velha na minha casa. É da natureza do ser humano. O que o ser humano faz? Ele pega lá um terreninho, arruma lá, constrói uma casinha e ele começa a sair todo dia para catar alguma coisa e trazer para casa. Boa. Então ele vai trazendo, fala, ai, que bonitinho esse livro, aí traz para casa. Ai, que bonitinha essa caneca, traz para casa. Ele começa a acumular coisa dentro de casa porque dentro dele, e é inerente ao ser humano, nós somos muito frágeis. Nós temos consciência da nossa fragilidade. Um cachorro não tem consciência da fragilidade dele. Cachorro não sabe que vai morrer ou que ele pode morrer a qualquer momento. Nós sabemos. E porque nós sabemos, nós temos medo. E porque nós temos medo, a gente sempre está achando que está faltando alguma coisa para me proteger. Então eu estou sempre consumindo algo de fora porque eu não consegui desenvolver a minha confiança dentro de mim. Esse processo de autoconfiança, de confiar na vida, de plenitude, né, de expansão do quem você é, do seu talento para fora, ele é um processo que leva tempo e se chama maturidade emocional. Você se conhecer. Então é muito mais fácil que eu pergunte para alguém o que você pensa de mim do que eu mesma descobrir quem sou eu. Então, por exemplo, eu tenho várias amigas que fazem assim, Zé. Ai, Miri, eu tô conversando com um carinha aqui, bacaninha, que eu encontrei no aplicativo. Dá uma olhada nele. Aí ela mostra a foto. Aí ela fala, e aí, o que você achou? Então, o que ela tá pedindo para mim? Uma validação. Exato. Do tipo assim, eu falo, o cara é bacana. Aí ela fala, então é como se ela desse uma permissão para ela. Como se eu desse a permissão. Se Pode você falar gostar. que não é, parou. Isso. Se eu falar assim, eu achei ele meio estranho. Ela fala, então ela não gostou, então esse cara não vai servir. Ele não tá sendo aprovado pela minha rede, sabe assim? A mesma coisa a gente faz no trabalho. Então, hoje você vê muita falta de iniciativa, falta de protagonismo no trabalho, essa falta de coragem para colocar sua ideia em prática, assumir risco. Por quê? Porque eu não sei se eu vou ser aprovada ou não. Então, eu prefiro esperar que você me diga o que eu tenho que fazer do que eu mesma ir lá, que eu não sou incapaz de pensar. Eu tenho a ideia do que posso fazer, mas o meu medo me impede de ir lá e fazer alguma coisa errada e você chamar a minha atenção e aí eu vou ficar mal por conta disso. O que você quer dizer é que ser líder é para poucos? Pouquíssimos. Porque quando o cara é líder, tudo bem, ele é capaz, ele é inteligente, ele tem que ser cada vez mais bem preparado. Imagina os CEOs que você deve conhecer de empresas super importantes. A pessoa tem que ser super preparada para decidir 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas essa pessoa que vai decidir 1000 coisas, ela vai errar 200. Exatamente. Só que ela tem que ter coragem de errar essas 200. E as pessoas ficam esperando. Ninguém vai tomar, não, deixa ele fazer para ver se ele vai errar ou acertar. Isso, fica todo mundo assim. É bem isso. Né? E quando faz errado, todo mundo aplaude, viu? Porque quando você acerta, ninguém fala nada. Exatamente. Eu sempre falo assim, que o funcionário que tem muita iniciativa, ele é sempre mal visto na empresa. Por quê? E ele vai estar sozinho. Por exemplo, você pega uma empresa que está todo mundo bem folgadão. Aí, de repente, aparece um novo contratado que começa a fazer tudo aquilo que ninguém fazia. E reclama, todo mundo reclama desse cara. E por que eles querem acabar com esse cara? Porque ele escancara a incompetência de todo o resto. Ou seja, ele simplesmente faz o que todo mundo poderia ter feito, chama atenção por conta disso, e aqueles que não fazem, eles ficam bravos. Por quê? Porque ele fala assim, como que essa pessoa está fazendo tudo aquilo que eu poderia ter feito? Então, a inveja, ela não permite que as pessoas olhem bem para essa pessoa. O que eles fazem? A inveja, eu quero destruir o cara. Então eu começo a chamar de puxa-saco. Olha lá, o puxa-saco do chefe. Olha lá. Tá puxando saco. Por quê? Porque ele tem iniciativa, porque ele faz o serviço sem ninguém pedir, porque ele faz coisas que as pessoas não estavam fazendo enquanto poderiam. Entendeu? Entendi, perfeito. Essa é uma analogia perfeita essa, porque a gente sempre acaba vendo isso. O funcionário que chega, ele chega a 1000 por hora em todas as empresas. E de repente, esse cara que chegou a 1000 por hora, daqui a pouco ele está baixando. Por quê? Porque contamina. Então, essa questão, por exemplo, às vezes da laranja podre, é verdade. Então, se você tem uma pessoa que é uma laranja podre dentro da equipe, ela vai apodrecer o resto. Serve para laranja e serve para ser humano. E tem empresas, eu não sei se você já passou por isso nas suas palestras. Tem empresas que, por mais que você queira mudar, a empresa não quer mudar em nada. Sim. Ela funciona assim, eu compro por
X e vendo por 2X. E vai continuar sendo assim, mas vamos fazer de uma... Não vamos. Isso. Então tem isso, você fica um pouco de mãos atadas. Essas né? empresas, elas têm um turnover muito alto. O que é o turnover? Ela não consegue segurar talento. Esse tipo de empresa que não consegue hoje enxergar que ela também precisa desenvolver esse ser humano dentro da empresa, essa empresa está fadada ao fracasso. Por quê? Hoje as pesquisas de psicologia, elas mostram que o que retém talentos, porque hoje em dia você ficar demitindo e contratando o tempo todo, você gasta muito dinheiro com isso, porque você tem que entrar com todos os processos, aí começa a contar os impostos, essa coisa toda, dá muito trabalho. Então, o que é o ideal? É você contratar pessoas boas e reter as pessoas boas, porque senão a concorrência pega, e reter certo? não é só pelo salário, é pela condição de trabalho, não é? É assim, ó, as pesquisas de psicologia, elas mostram assim, o que faz a pessoa querer ficar é a percepção que o funcionário tem do quanto que ele cresceu, quanto ele evoluiu como pessoa e profissional naquela empresa. Então, é isso que faz a pessoa ficar. É quando ela percebe que aqueles valores, a forma de trabalho, como ele foi melhorando como ser humano, como um todo, não só como que eu consigo fazer preencher um formulário mais rápido, mas é o quanto que aquele chefe acreditou na minha capacidade de comunicação, ele investiu em mim, ele não me mandou embora quando eu precisei desenvolver um pouquinho mais de responsabilidade, ele me deu uma chance, ele me deu um puxão de orelha, ele lutou por mim, ele não desistiu de mim. Então, assim, quando a gente vê que tem pessoas que nos olham, né, no sentido de enxergar o meu potencial e falar assim, olha, Zé, você é um cara bacana, você faz isso bacana, mas ainda falta isso. Vamos juntos desenvolver isso? Ótimo. Aí você fala, cara, nem sabia que eu tinha. Você se sente grato num lugar desse. Você tem a gratidão. Agora, você já reparou que existem empresas e existem carreiras, várias carreiras, que a pessoa entra, ela vai melhorando, ela está melhorando na profissão que ela tem, ela vai melhorando. Quando ela está bem, ela sabe tudo naquela profissão, sim, ela é mandada embora e vem uma pessoa no mesmo cargo para ganhar metade do que ela ganha. Tem algumas empresas que têm esse problema. problema. Eu acho uma política totalmente... eu acho que da mesma forma que você estava falando, sai mais caro fazer isso. Exato. Porque você vai pegar uma outra pessoa que não sabe o andamento. Fizeram isso bastante, né, Zé? Quando começaram a demitir muitas pessoas sêniores. Então, acima dos 50, as empresas começaram a demitir meio que em massa e pegar os jovenzinhos que estavam chegando no mercado de trabalho, que você paga metade do salário de um diretor, e você tem lá uma pessoa que está qualificada. Qualificado, gente, é assim, você pega o currículo e você, maravilhoso. No você papel checa. Ele é incrível. Exatamente. No papel, o cara é maravilhoso. Porque hoje a molecada, Zé, é diferente de antigamente. Antigamente a gente trabalhava muito cedo, não dava tempo para você se dedicar muito ao estudo. Hoje a molecada não faz nada, então eles só estudam. Então, chega lá falando 3 idiomas. Isso. Então, você chega no mercado de trabalho com 25, 30 anos, você já tem curso fora do MBA, não sei Exato, você entende? Você já tem tudo. Então, você já engatou uma pós-graduação, você já fez um monte de coisa na vida acadêmica. Mas é zero na vida real. Tudo eu não sei se você vai falar sobre isso. A pessoa é muito boa no WhatsApp, mas para conversar 30 segundos aqui, já era. E esse é um problema que nós estamos tendo hoje com essa geração nova. Elas não sabem se comunicar, elas têm uma dificuldade imensa de manter isso aqui, que é manter olhar. Sim. Eles não sabem puxar uma conversa, nem manter uma conversa, eles não sabem lidar, por exemplo, com o cliente. Então, quando nós éramos menores, a gente... era obrigado, né? Que o pai e a mãe que tinham um comércio já botava a molecada tudo para trabalhar. Atende aí, dona, corta o salame aqui, o queijo. Eu trabalho desde pequena também, atendendo o cliente, aquela coisa toda. Então a gente vai aprendendo o traquejo do trabalho. A gente vai aprendendo que o trabalho precisa de resistência física e mental, porque são horas ali fazendo a mesma atividade, você não pode simplesmente falar, agora cansei. Entendeu? E os jovens hoje, eles não têm essa resistência, nem física, nem mental, para se manter num trabalho, porque eles não foram preparados para isso. Então, tudo é treino. O nosso cérebro, para ele mandar um comando para o nosso corpo, precisa de treino. Isso que você falou, eu achei muito legal, que você estava falando de... que a maioria das coisas, ou todas as coisas, a gente aprende por repetição. Isso. Eu achei tão legal isso, porque é uma coisa, uma coisa simples que você está falando, mas que
muitas vezes a gente nunca parou para pensar isso. Olha, Zé, eu atendo muitas adolescentes que estão saindo estão entrando na faculdade. Então, veja bem, até a faculdade, o que essa molecada fazia? Nada, ele só estudava e jogava videogame. Netflix, videogame, faculdade. De repente, os pais falam assim, vira a chave, meu filho, que agora você vai fazer faculdade, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai estudar à noite e você vai começar a trabalhar porque eu não quero vagabundo dentro da minha casa. Meu... a pessoa dá uma surtada, por quê? Porque, de repente, ele vai ter que cumprir uma jornada integral de trabalho, de estudo o dia todo, depois, quer dizer, de trabalho o dia todo e depois mais o estudo. Quer dizer, o corpo dele não foi preparado para isso, o psicológico dele não foi preparado para isso, porque o trabalho, ele exige uma série de enfrentamentos pessoais, do tipo, falar com gente que você não conhece, lidar com situações difíceis. Ser maltratado. Por clientes e por chefes. Exato. Saber resolver problemas, do tipo assim, cara, eu fui maltratado, eu faço o que com isso? Né? Do tipo, como que eu resolvo essa questão? Então, ele não tem ainda traquejo, ele não tem ainda as experiências da vida. Então, e de repente ele se vê num lugar totalmente novo, com desafios diferentes. Que por exemplo, mamãe não está lá. Vai para a faculdade, depois tem que pegar ônibus, metrô, e antigamente o pai e a mãe levavam para a escola de carro, entendeu? Então, de repente, você joga essa criança, né, que ainda é uma criança, numa jaula de leões, cheio de desafios que ele não tem condição de enfrentar. A mesma coisa acontece nas empresas. Às vezes a pessoa vai assumir um cargo de liderança e a pessoa ela tem muitos anos de trabalho operacional. Então, por confiança, porque a empresa ela merecia confia. Esse cargo. A empresa fala assim, eu preciso colocar alguém nesse cargo de liderança aqui, mas tem que ser alguém que eu confio. A pessoa vai pegar o melhor funcionário que ele confia, mas não é o melhor funcionário para liderar. Exatamente, porque ele foi muito bom operacionalmente, mas na liderança são outras habilidades, são outras ferramentas e outras competências. Então, se você não prepara esse líder para ele assumir o lugar de gestão estratégica, você está jogando esse líder na jaula dos leões sem nenhuma ferramenta. É lógico que ele vai ser trucidado. E a hora que ele é trucidado, quem paga? O próprio funcionário. Porque você não pode mais rebaixar. Porque ficou naquela situação... Não existe você rebaixar. Aumentar a pessoa e depois você voltar ao salário, isso. Né? E aí ele é demitido. Você entendeu? Porque ele não tem essa competência. A mesma coisa acontece, então, com o jovem. O jovem que não foi preparado para a vida adulta, ele vai dar surtada. Então, ele vai começar a ter muitos ataques de ansiedade, ele vai começar a deprimir, ele vai começar a ter muitos problemas psicológicos, mas não porque ele está sofrendo por alguma coisa, é porque ele não foi preparado e ele não tem condição de, sozinho, dar conta dessa vida adulta que ele foi lançado para aquilo. Eu vou perguntar daqui a pouquinho, depois do intervalo, como nós, pais, podemos preparar um pouquinho melhor os nossos filhos para eles não passarem esse perrengue de primeiro emprego, de sair de casa. E aí, faz como? A gente volta já já, fique com a gente. Meire Camia está aqui com a gente no Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem horário para começar e horário perfeito, certíssimo para acabar. E eu estou muito chateado porque hoje o papo está fluindo demais. A Meire merecia fazer um mês inteiro de programas, que ela tem muito assunto. E o assunto hoje é que a gente começou a falar sobre a saúde mental no trabalho. E antes do intervalo a gente estava falando que o jovem no primeiro emprego, quando ele está estudando e ele está começando a trabalhar, muitas vezes é nossa culpa dos pais, que a gente não preparou esse jovem para sair de casa e para trabalhar. O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer para que o jovem não passe esse perrengue? Olha, a melhor forma de você desenvolver coragem, entender um pouquinho do cérebro. Eu tenho pós também em neurociência. E estudei a neurociência justamente para entender um pouquinho como que funciona esse mecanismo físico junto com o aspecto psicológico. E é interessante que é o seguinte, Zé, o nosso cérebro, ele não entende a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Ele não entende. Legal. Então, por exemplo, se eu pegar uma imagem, pegar uma fotografia, olhar bem essa fotografia, algumas áreas cerebrais são acionadas. Se eu fechar os olhos e criar essa imagem na minha mente,
as mesmas áreas cerebrais são acionadas. Então, com isso, os cientistas perceberam que o nosso cérebro, tanto faz para você estar de olhos fechados ou olhos abertos, ele vai acreditar que aquilo é verdade. Uma técnica bem legal de você poder tirar o teu medo e se preparar para uma situação é treinar o seu cérebro. Isso serve para uma apresentação em público, tem gente que fica morrendo de nervoso, fala, ai meu Deus, vou dar um branco, tal. Treina. O teu filho também tem que ser treinado. Então, por exemplo, não poupe seus filhos de trabalho. Começa a trabalhar desde pequenininho. Então, eu tenho até um curso que ensina como ensinar valores e virtudes para os seus filhos. Como que a gente faz? A partir, sei lá, de uns 4 aninhos, a gente já consegue fazer algumas atividades lúdicas. Tudo tem que ser na base da brincadeira. Então, assim, a criança tá brincando com o brinquedinho, a gente fala, gente, vamos agora guardar esse brinquedinho. Então, termina de guardar, fala, olha que bacana que você fez e tal. A criança vai crescendo, ajuda a tirar a roupa do varal, vai jogando aqui no cestinho e tal, e vai ensinando e mostrando para a criança que ela é capaz. A nossa autoconfiança, ela vem das realizações que nós fazemos. Então, conforme eu vou ganhando responsabilidade, eu vou ganhando também autonomia, e com isso a mãe fala assim, olha filho, como você é capaz de fazer isso. A mesma coisa com gestão financeira, pode começar pequenininho, com os cofrinhos, tal, né, 8 aninhos, assim a gente já pode começar. E conforme a criança vai crescendo, então você vai ensinar ela a acordar sozinho com o despertador. Meu filho acorda desde os 8. Eu não chamo nunca mais, porque já está condicionado lá o despertador. Aí já faz a cama. E uma vez que você delega, ensina essa atividade para a criança, nunca mais pai e mãe você pega para fazer. É dele. Não pega de novo, não tenha dó. Então, a melhor educação é aquela que você não tem pena do teu filho. Como que a gente pode fazer para não ter pena? É você enxergar o potencial do teu filho, o que ele é capaz de fazer. E não ficar com dó. Porque se você ficar com dó do tipo assim, ai, coitado, ele vai voltar a pé? Ai, tá mó calor, meu Deus, coitado. Vou lá buscar ele no metrô. Isso, sabe esse tipo de coisa? Deixa ele fazer o enfrentamento. Deixa ele ver que o corpo dele aguenta, que ele não vai morrer porque voltou a Eu pé. acho que os nossos pais faziam mais isso com a gente, né? Faziam. E era por uma necessidade, não era nem por luxo. Era porque a gente Eu lembro precisava. quando eu tinha 12 anos, meu pai, eu era meio office boy do meu pai, ele fazia coisas que não era pra fazer, era só pra eu me testar mesmo. Ó, você vai sozinho até a Brigadeiro Luiz Antônio, não sei o quê, mas que ônibus é? Se vira, pergunta. Isso. Vai a pé, não sei o quê. Tudo bem, era um outro mundo, era um Não, outro mas isso século. era maravilhoso. Mas hoje a molecada não sabe fazer nada. Não sabe, Se não não sabe. tiver o celular com o aplicativo e perguntando, Isso. não faz nada. Exato. Então, esse medo que a gente desenvolveu na nossa sociedade hoje, ela está muito maior e está nos impedindo de viver. Então, o medo, quando ele é exagerado, ele paralisa a vida. Então, as pessoas hoje, por que as pessoas estão tão frustradas e tão irritadas? Você pode perceber que hoje a intolerância é maior do que antigamente. O pessoal está todo nervosinho. Quando você tem raiva, a raiva é filha do medo. Então, é assim, a raiva é porque existe uma frustração dentro da pessoa. Eu quero fazer e não consigo fazer. Eu sou frustrada. E porque eu estou frustrada, eu começo eu fico com raiva de mim. Mas para que essa raiva não se volte para mim, por um mecanismo de defesa do meu ego, eu projeto a raiva para fora. Então, você é o culpado da minha vida estar uma droga. Você que está cruzando meu caminho aqui agora, que é um lerdo que está me fazendo chegar atrasado no trabalho. Você entende? Eu vejo muitas pessoas que são especialistas em passar a culpa de qualquer coisa para outra pessoa. É um mecanismo de defesa. Então, assim, a pessoa, para ela não ficar pior na autoestima, então a gente sempre vai projetar tudo aquilo que tem dentro da gente. A pessoa que projeta muita raiva e muita culpa nos outros é porque ela se culpa demais. Ela tem raiva dela, porque ela não é o sucesso que todo mundo é. Então a tua vida é melhor, o outro tá melhor. A pessoa tem raiva da vida, que eu falo que é raiva de Deus. Por que o Zé é tão abençoado e eu não sou? E eu que trabalho tanto, eu que sou tão honesta, eu que não puxo o tapete de ninguém, eu não ganho as mesmas dádivas que o outro ganha. Então, essa revolta interna que cada ser humano vai ter que lidar consigo, ela é inerente no ser humano. Então, assim, se a gente estiver com nossos olhos sempre voltados para fora, eu não consigo trabalhar dentro de mim. Então, só para fechar a história do filho, né? O filho ele tem que saber, e os pais, para serem bons educadores, eles têm que apontar o que o filho tá desenvolvendo. Do tipo assim, filho, vai lá na Brigadeiro, não sei aonde, se vira.
Quando o filho volta, fala assim, Que legal. olha lá, Foi bem, hein? foi bem. Entendeu? Conseguiu. Olha como você tem capacidade, olha como você tem inteligência, olha como você enfrentou esse desafio. E na vida a gente tem que começar a gostar dos desafios. Essa é outra questão. A gente tem medo de problema. E veja, as pessoas que mais ganham dinheiro são as pessoas que mais enfrentam problemas. Porque o que faz um estagiário? Ele não sabe resolver problema, ele tem que perguntar para o chefe. Sim. O chefe ganha mais porque ele sabe resolver mais problemas. Exato. Então, as pessoas que têm um diferencial na sociedade são aquelas pessoas que enfrentam mais problemas, elas gostam de problemas, elas gostam da novidade, porque o problema é inerente a qualquer situação que a gente vai viver. Então, se você entender que o desafio, ele te faz crescer, por exemplo, se o teu pai não tivesse jogado aquele desafio para você, que era um problema que você podia interpretar como um problema, do tipo, puta, meu pai também, cara, me manda para um lugar, não me fala nem como chegar e tal, né? Pô, que problema, cara chato. Mas depois que você foi, você fala, meu, olha, até que eu consegui, Fácil. hein? Fácil. Então eu quero o próximo. Por quê? Porque aquilo te fez crescer de alguma forma. E teu pai acreditou no teu potencial. Então, quando a gente coloca o filho na situação do herói, o herói é aquele que mata o dragão, que é o medo dele, e sai vencedor. Então, toda vez que você tem um problema, que você consegue resolver e que você sai, que você fala, cara, nem morri, tipo, fui fazer uma apresentação num palco, nem morri, fui fazer apresentação para a diretoria, não morri, eu fui ter aquela ação de iniciativa e nem morri, ainda ganhei elogio. Cara, a hora que você vai se colocando na vida de uma forma mais autônoma e uma forma mais espontânea, você vai vendo que você fala, cara, eu tenho muita coisa legal dentro de mim. Então, você vai mostrando pro teu filho que ele tem coisas que ele só vai descobrir se ele estiver na vida. Mas hoje... A gente não pode poupar o os sofrimento meninos, dos filhos também, né? Os filhos estão muito presos dentro de casa. A vida deles é só virtual, é através do jogo. Toda a coragem deles é canalizada pelo joguinho que ele vai matar alguém. Então, ele não exercita isso na vida. E as emoções que ele deveria sentir quando ele pega um ônibus, que ele não sabe se vai estar pegando certo ou não. Nunca pegaram um metrô, né? Isso. Como que eles vivem? Através dos filmes. Então, eles pegam Netflix e ficam vivendo essas emoções apenas no virtual. Sabe uma coisa que a gente falou, que eu antes de começar o programa, eu estava conversando, eu tenho uma amiga de RH, de multinacional, e ela falou que ela não se conforma, que ela está pegando jovens no primeiro emprego, que falam bem vários idiomas, que têm uma faculdade boa, que fizeram cursos no exterior. Ótimo, que você falou, currículo perfeito. Isso. Só que eles vão na reunião com o pai e a mãe. Como com o pai e a mãe? O que seu pai e sua mãe vão fazer na empresa? Então, você percebe que esse processo da adolescência, que antigamente você tardio, terminava, né, aos 21, agora tá tipo até 30, sabe? Então, onde já se viu, né, um pai e a mãe ir junto com a criança para fazer a entrevista. Esse tipo de experiência, mas a gente não tem como você contratar uma pessoa dessa, por mais legal que seja. E ainda me falaram uma muito legal, que falaram que contrataram uma menina, o horário era das 9 às 17 horas, ela chegou no segundo dia e falou, olha, eu não vou continuar porque eu tô acostumada a fazer a minha academia 10 da manhã, isso. Não tô conseguindo, não é bem tá isso, dando Zé. pra mim. É bem isso. Então as empresas hoje, elas não estão contratando mesmo. Elas não estão contratando. Então, esses jovens nem que quer nem trabalha e nem estuda, eles estão aumentando. E assim, é por isso que muitas vezes o governo ele acaba tendo que fazer alguns projetos para justamente tentar colocar essa molecada dentro do mercado de trabalho, porque a empresa não quer mais. Eles não querem ter esse trabalho de ter que desenvolver o que a família deveria ter feito. Aliás, a nossa família ela está na falência, né? Por quê? Porque, de alguma forma, a gente começou a delegar esse processo de desenvolvimento das virtudes para as escolas ou para os cuidadores. E isso não é obrigação de pai e mãe, de escola. É uma obrigação de pai e mãe. E a gente fica jogando muito para a escola, né? Tem que educar, tem que fazer tudo. E a gente começou a terceirizar, por exemplo, os problemas. Então, a gente contrata um nutricionista para poder fazer a lanchinha do meu filho, a pedagoga para lidar com o problema de aprendizado do meu filho, a psicóloga, porque meu filho está esquisito. Então, a gente... Hoje tudo tem uma Tudo psicóloga. é especialista.
Tudo é especialista. Tô com a Meire Camille, eu tô triste porque o programa tá passando muito rápido e ela é espetacular. Eu tô adorando esse papo, eu tenho certeza que quem tá assistindo também tá adorando. A Meire tem 2 livros muito legais, que é Pílulas Mágicas para o Sucesso e Motivação Sem Truques. O meu querido Eric, nós temos umas fotos da Meire Camille em ação nas palestras. Olha que legal a Meire. Além de tudo, lindona. É, né? que eu dou Olha treinamento também. Então, o que eu faço nas empresas é ensinar os líderes a ensinarem isso para os seus colaboradores. Tem líder ruim também, não tem? Muito. Tem líder que também não se comunica bem. Porque isso que a gente faz acaba em qualquer profissão, que é se comunicar bem. Isso. O médico tem que se comunicar bem, o advogado tem que ser claro. Perfeito. O pedreiro tem que explicar como é que é o orçamento que ele vai fazer para rebocar uma parede. Exato. E é difícil mesmo, porque a comunicação, ela tem o seu lado subjetivo. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, a sua cabeça, enquanto me ouve, ela está pensando em mais de não sei quantas palavras para você falar a próxima frase para mim. Sim. Então, às vezes, a nossa escuta, ela também fica prejudicada porque o tempo todo eu estou pensando em cima da tua fala. E às vezes eu não estou ouvindo um negócio importante Perfeito. que você está falando. Então, a comunicação não é só falar, a comunicação também é perceber o contexto e ouvir, interpretar o que eu estou ouvindo. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para tentar ouvir mais, mas às vezes a gente atrapalha e fala um em cima do outro aqui. Além disso, por exemplo, aquelas conversas difíceis, né, do tipo assim, cara, eu vou ter que falar aquele negócio chato pro Zé, ele vai ficar chateado com o que eu vou falar, mas Zé, eu preciso tá falar. gordo. Zé, você precisa parar de comer. E sabe essas coisas? Precisa parar, viu? Ou do tipo, vou ter que demitir a pessoa, vou ter que ter aquela conversa chata. Isso vai pegar nas próprias feridas da pessoa que fala. Eu acho que o cara do RH, que é o cara que faz a demissão, ele deve ter estômago ruim, porque ele não deve ficar feliz nem satisfeito. Nunca. Como eu não estou satisfeito de chamar o bloco comercial, mas a gente precisa e volta já já. Gente, que pena, finalzinho do programa com a palestrante, com a psicóloga Meire Camille. A Meire que também é uma mágica. A Meire faz shows de mágica e faz mágicas nas palestras dela até hoje, que é muito legal. E eu acho que as pessoas ficam muito assim, entusiasmadas com a sua presença, porque você é uma pessoa que você tem uma luz própria, né? Você tem uma coisa, parece que você tem respostas para tudo. Olha, Zé, eu acho que juntar, por exemplo, esses temas que é psicologia, mudança comportamental, junto com uma questão lúdica que é a mágica ela me ajuda muito a entrar em conteúdos muito mais profundos, que tocam o coração da pessoa. Isso ajuda a pessoa a querer mudar o comportamento. Então, essas técnicas que são mais lúdicas, elas têm um impacto muito grande no comportamento das pessoas que assistem à palestra. Então, eu sempre falo assim que a palestra ela é vivencial, porque as pessoas se emocionam, elas choram, elas riem, elas despertam a esperança. Você tem uma série de emoções. E o aprendizado e a mudança comportamental, se você não tocar na emoção, naquela área cerebral, você não faz a pessoa memorizar, porque a memória está juntinho da emoção, e você não instiga ela a fazer a mudança comportamental. Então, eu uso várias técnicas da arte. A arte é maravilhosa, porque você pode comunicar sem dizer uma palavra, e você junta com a informação. Então, eu uso também técnicas de teatro para os treinamentos, onde a gente desenvolve as competências. Você estava falando, assim, como a gente está no finalzinho do programa, tudo é treinável. Tudo. A pessoa tem uma dificuldade. Ela é ótima no trabalho dela, mas ela é tímida para falar com o chefe. Ela tem que treinar para vencer essa barreira. E eu ajudo os líderes a montar essa métrica. Porque a gente fala assim, a pessoa é boa, mas ela tem um probleminha. Normalmente é assim que a gente fala. O probleminha é subjetivo. Eu preciso trazer para a objetividade, trazer para algo que eu consiga controlar, contar e medir. E assim eu consigo ajudar aquela pessoa a desenvolver esse mesmo comportamento. Porque ela vai entender exatamente o que eu estou querendo que ela desenvolva. E eu consigo puxar dela aquele comportamento específico que nós precisamos para a equipe ficar boa. Entendeu? Então, eu ajudo os líderes a entender essa coisa psicológica e colocar de uma forma objetiva, com números e tudo mais. Mas entendeu? o líder precisa estar bem para que a equipe esteja bem também. Sim. Não adianta um líder fraco com a empresa, não acontece nada, né? O programa de liderança, ele sempre vai trabalhar os alicerces pessoais do líder,
porque é a liderança inspiradora, então eu imito você, eu imito a sua conduta, eu preciso admirar você para eu poder te seguir, senão eu não vou te seguir. Então, assim, o alinhamento entre a conduta e os valores também, elas são importantes. Eu trabalho tudo isso com os líderes primeiro. Qual você acha e que é depois, a principal característica de um líder? Você fala o que o líder precisa ter? É assim, em qualquer segmento empresarial, o líder precisa ter o quê? Ele tem que ser um exemplo daquilo que ele deseja dos outros. Os outros vão ser espelhos dele. Então, se ele deseja uma equipe mais arrojada, ele tem que mostrar isso no comportamento dele. Se ele quer uma equipe que tenha comprometimento, que seja engajada, ele tem que ter isso. Porque as pessoas, elas se aproximam por admiração. Então, se o líder não trabalhou o caráter dele, se é um líder que é narcisista, um manipulador, se ele é um líder ruim, ele não vai ter como ganhar essa equipe, porque ele é ele é tudo que ninguém quer ser, entendeu? Então, assim, ele vai perder pela conduta. Então, o alinhamento hoje com a nossa conduta, ele é muito importante. Então, não tem como você ser um bom profissional se você não for primeiro uma boa pessoa. Essa que é a questão. Então, é um convite que a gente faz para as empresas, do tipo assim, cara, aquele tipo de empresa que só corrompe valores, essa está fadada ao fracasso. Por isso que as empresas de sucesso sustentável são aquelas empresas que realmente têm melhores pessoas, não só um crachá e um cargo, mas melhores pessoas como um todo. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de fazer uma empresa familiar e contratar uma pessoa que saiba mais do que a gente. Claro. Sem vaidade. Não importa eu sei fazer isso, mas se você não está dando certo, você precisa contratar alguém que saiba mais que você. Exato. Né? E na liderança eu trabalho os 4 pilares, que é o mental, que é a inteligência, o espiritual, o físico e o emocional. Então, a espiritualidade, que são os valores e princípios, não é religião, mas são valores e princípios. Eles têm que estar também dentro do programa, sabe? Do tipo honestidade, transparência, justiça, todos esses valores, eles precisam estar nesse programa. Meire, quem quiser contratar a sua palestra, liga para onde? Entra aqui no site www.meiricamia.com ou nas minhas redes, que é o Instagram, que é o @meiricamia, o Meiricamia escreve MEIRY, Camia, e no YouTube. No YouTube eu tenho mais de 1.500 vídeos. Tem muitos vídeos que você fala muitas coisas. E você fala muito bem. Eu acho que as pessoas ficaram como eu. Eu tô como um telespectador aqui hoje, que de vez em quando tô atrapalhando o que você tá falando. Mas eu tô muito feliz com a sua presença. Queria te agradecer muito. Obrigada. Mas antes da gente ir embora, eu sempre faço uma pergunta, que eu acho que é a pergunta para perder a amizade, mas ela é de coração. Olha aqui. Meire, seguinte. O que uma empresa não pode fazer nunca e acaba fazendo e faz muito mal aos seus funcionários e colaboradores sem perceber? Eu acho que ter esse olhar de sugar, de apenas sugar o funcionário, sabe? De não ter esse senso de colaboração uma também. Uma via de mão dupla, assim. Exato. Então tem muita empresa que pega a laranja, espreme, joga o bagaço fora e dane-se, porque o funcionário é apenas um número. A empresa, ela precisa saber que isso são pessoas e tratar as pessoas como pessoas. Isso não significa mimar, que é igual educar criança, você não vai mimar teu filho. Saber educar é diferente de mimar. A mesma coisa a empresa. Saber educar este funcionário para dentro dos seus valores e princípios é diferente. Então, esse olhar humano, ele precisa ter para que o seu funcionário, lá quando ele estiver lá com o cliente, na gôndola, né, ele vai ter também o mesmo trato com o seu cliente. Quando estiver atrás do balcão, né, numa farmácia, algum lugar, ele vai ter o mesmo trato humano com o cliente. Meire, eu queria te agradecer demais, eu adorei. Eu agradeço. Eu sou muito seu fã, acho você um doce de pessoa, muito inteligente, é gostoso demais a gente poder ouvir tudo que você tem para falar. Procure a Meire Camia nas redes sociais. Você que tem uma empresa, chame a Meire para sua empresa, que a gente aqui adorou, as pessoas aqui estão assim, de boca aberta, com todo o conteúdo que ela tem. Compre os livros da Meire, Pílulas Mágicas para o Sucesso, Motivação Sem Truques. Eu queria agradecer e tá, infelizmente, acabando, que tem hora certa para acabar. Um beijão para você e o nosso programa volta a semana que vem, o nosso Contagem Regressiva. Muito obrigado. Valeu, gente.
regressiva já começou.